Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos aqui essa noite, pela oportunidade que Deus nos concede de podermos juntos cultuar o nome do Senhor nosso Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, pastor Martinho Borges, que nos comunicou agora pela tarde que estaremos trazendo a palavra do Senhor. É uma bênção, um prazer estar aqui com o nosso querido pastor Martinho e demais companheiros. Dar boas-vindas ao nosso nobre irmão. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Estamos felizes. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Eu serei bastante sucinto. Mas quero convidar os amados a meditarmos neste texto sagrado conhecido da igreja. Gênesis capítulo 6. Obrigado. Versículo 9 em diante. Eu uso uma Bíblia na versão NVI. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. E ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu vou os destruir, ou eu os destruirei com a terra. Verso 14. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide em compartimento e revista de pinche por dentro e por fora. Faça-o de 135 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe teto com um vão de 40 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Verso de número 17. Eis que vou trazer as águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse texto é por demais conhecido por todos nós. Quem é assembleiano desde criança, participou de peças, de teatros na igreja, de apresentações, tanto na escola bíblica, como em algumas datas comemorativas, utilizando-se textos como esse para transmitir a palavra de Deus. Todos nós tivemos aí nossos avós, pais, que tinha aquele quadro, aquele famoso quadro da Arca de Noé na sala de casa. Você se lembra dele? Bem desenhado, bem bonito. A história é conhecida, e quando eu leio esse texto bíblico, o que vem na minha mente é que Deus tem um plano e um projeto para as nossas famílias. Deus tem um plano, um projeto, e muitas vezes na evangelização a gente diz isso, abordando alguém.
Mas de fato, quando nós lemos esse texto bíblico, nós vamos ver que Deus, ele elaborou um projeto de salvação para preservar a família de Noé. E eu chamo a sua atenção ao versículo de número 9, porque na versão bíblica que tenho, ele inicia dizendo: esta é a história da família de Noé. E quando eu paro para meditar nessa expressão bíblica, essa é a história da família de Noé, me vem em mente, queridos, que todos nós temos famílias, e a família de cada um aqui presente tem uma história. Cada família tem uma história, cada família tem um contexto de luta, enfrenta um drama. Só Deus sabe a forma como você chegou aqui esta noite, neste culto denominado culto da vitória. E muitas vezes as histórias são tantas. O certo é que cada família enfrenta lutas, tem os seus desafios. E isso desde os períodos bíblicos. Quando a gente olha para as páginas da Bíblia Sagrada, a gente vê que a família de Adão enfrentou luta. O primeiro homicídio aconteceu no ambiente familiar. Quando a gente olha para a família de Abraão, o pai da fé, o patriarca Abraão, a gente vai ver uma família também que foi marcada por dramas. Primeiro, porque a esposa de Abraão, a irmã Sara, ela não podia frutificar, sofria, era estéril. Depois a gente vai ver que a família de Abraão viveu mudando de lugar para lugar. E se tem coisa que gera instabilidade, é mudança. Mudança é desafiadora. Mudança causa incômodo. E a Bíblia diz que Abraão, por diversas vezes, como foi um peregrino na terra, ele armava a sua tenda em vários lugares, vivia em constante mudança. Depois enfrentou um conflito na família, quando não esperou a providência de Deus, na promessa que Deus o fez. Se precipitou, se relacionou com Agar, teve um filho Ismael, e este menino foi motivo de intriga na casa de Abraão. Quando a gente olha a família do filho de Abraão, Isaac, também enfrentou lutas, dramas. Isaac e Rebeca desenvolveram assim uma predileção pelos filhos. Isaac gostava de Esaú, preferia Esaú. Rebeca, por sua vez, fazia tudo para beneficiar Jacó. E na família de Jacó também, outra família que teve seu contexto de luta, de dificuldade, porque Jacó também escolheu, ou tinha como o filho predileto José. O certo é que cada família tem luta, algumas têm história, algumas é no contexto da saúde. Outras famílias enfrentam a dor do luto, como a família de Noemi, que saiu da sua terra, foi para uma terra estrangeira, perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, e quando ela regressou à sua terra natal, ela estava tão triste, tão amargurada, que quando os seus compatriotas viram Noemi, disseram: não é esta Noemi, porque uma coisa, irmãos, é você sair para tentar algo lá fora, e você voltar vitorioso, próspero. Todo mundo quer fazer parte do culto de ações de graça. Outra coisa é quando você tenta fazer algo e não consegue, e tem que voltar com aquele sentimento de derrota. E quando ela chega na sua terra, que disseram: é Noemi, está voltando, ela diz: não me chame mais de Noemi, me chama de Mara, porque eu tenho amargado muitas dores. Cada família traz consigo uma história, mas independente da história que você traz em sua família, ou histórico familiar que você tem, há um Deus dos céus que muda
histórias de famílias para a glória e para o louvor do nome dEle. Um Deus que intervém em nossa família, um Deus que intervém em nossa história, e quando Ele chega, Ele muda. E é isso que o texto está nos falando aqui. Eu peço a você que de Bíblia aberta medite comigo sobre algumas atitudes que foram necessárias na família de Noé, para que o projeto de Deus o alcançasse e fosse realizado na sua vida, na sua casa. Em primeiro lugar, a família de Noé desenvolveu com Deus intimidade antes das adversidades. Há pessoas que buscam a presença de Deus somente quando estão passando por dificuldades, é que tendem a intensificar o tempo da oração, é que passam a se congregar com mais frequência. Mas quando nós olhamos à luz da palavra de Deus, nós podemos observar que o patriarca Noé, ele não buscava a Deus por necessidade, ele buscava a Deus por intimidade. Ele buscava a presença de Deus antes que a adversidade batesse em sua porta. O texto nos diz em Gênesis capítulo 6 e versículo 8: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Na versão Almeida corrigida diz que Noé alcançou graça diante do Senhor. Agora o interessante é que o texto bíblico diz que Noé, no versículo 9, a parte B, ele andou com Deus. E Noé andou com Deus em um tempo onde tudo que as pessoas queriam era estar distante de Deus. Noé andou com Deus, ele não tinha, como você e eu temos, uma referência. Com quem Noé poderia olhar e se referenciar? Ele não tinha um exemplo a ser seguido, mas ele determinou em seu coração a andar com Deus. Noé não era discípulo de Zeca Pagodinho, que tem uma canção popular que diz: deixa a vida me levar e vida leva eu. Tem pessoas que desistem da caminhada, deixam de praticar o que é certo, porque às vezes olham a falha de um irmão, às vezes olham a falha de uma liderança. Mas independente do contexto em que você estiver vivendo, ande sempre na presença de Deus. Ele decidiu andar com Deus em uma época em que os homens se desviaram dos caminhos do Senhor, em uma época que a terra se encheu de violência, que os homens cultivavam um pensamento hedonista, viviam para si mesmo e para os prazeres. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, e andar com Deus é se ajustar à vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus, é obedecer a Deus, é temer a Deus, é buscar a Deus. Ele desenvolveu intimidade com Deus antes que a adversidade chegava. O patriarca Abraão, ou Noé, ele não deixou para buscar a Deus somente quando o problema bateu na sua porta, mas ele cultivava, irmãos, eu acredito, uma vida de oração contínua, uma vida de louvor contínuo. Ele buscava a presença de Deus. Noé, antes de construir uma arca, antes de preparar uma arca, ele construiu um relacionamento com Deus. Por isso que quando Deus olhou para aquela geração e diz: vou destruir aquela geração, mas Deus achou no meio daquela geração um homem que fez a diferença. E quando um homem faz a diferença na sua casa, na sociedade, na igreja, através desse que faz a diferença, Deus faz coisas extraordinárias. Decida andar com Deus. Não importa o que lhe aconteça, ande com Deus. Ou como diz Osé de Paula em uma canção: ande com Deus, viva com Deus, adore aqui. Ele desenvolveu intimidade com Deus. Ele tinha o mesmo sentimento que o salmista teve no Salmo 42, quando o salmista diz: como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma, Deus, tem sede de ti.
Uma pergunta para você refletir. Nós estamos em um culto da vitória, e eu sei que as maiores vitórias de Deus na nossa vida não são vitórias contra circunstâncias ou problemas, porque enquanto estivermos aqui, hora e outra, a gente está lá em cima, no meio ou lá embaixo. As maiores vitórias da nossa vida é contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado. Mas faça uma pergunta para si mesmo: qual foi a última vez que você dobrou os joelhos por relacionamento? Qual foi a última vez que você adorou a Deus por relacionamento, sem pedir nada, só adorar? Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Senhor, eu estou aqui porque eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu estou aqui porque tu és maravilhoso. Nós precisamos desenvolver, irmãos, intimidade com Deus, e não apenas buscar a Deus por conta dos nossos problemas, das nossas dores, mas não importa qual seja o contexto que nós estejamos vivendo, nós estejamos sempre na presença do Senhor, adorando, enaltecendo o nome de Jesus. A Noé, que desenvolveu uma intimidade com Deus, nós podemos ver que Deus deu a Noé um plano, um projeto. Eu acho muito lindo a expressão nessa linguagem NVI, que a Bíblia diz no versículo 14: você porém fará uma arca de madeira de cipreste. E aqui Deus vai dar as dimensões deste projeto. E o projeto de Deus alcança você ou alcançou você, mas o projeto de Deus também é para alcançar toda a sua casa, é para alcançar toda a sua família, é para alcançar os teus. Deus deu as medidas, as dimensões do projeto. Deus entregou nas mãos de Noé, para que ele executasse os planos que o Senhor havia confiado a Noé. E aí a gente vai observar que para sobreviver à tempestade que a família dele sobreviveu, é preciso nós cultivar em nossa vida obediência a Deus, obediência à sua palavra. Gênesis capítulo 6, versos 14 ao 16, Deus vai entregar o projeto a Noé, e no versículo de número 22, a Bíblia Sagrada nos diz que Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Quantos estão dispostos a fazer tudo que Deus lhe ordena? Quantos estão dispostos a servir a Deus sem reserva? Quantos estão dispostos a obedecer à risca o que diz a palavra do Senhor, o nosso Deus? O cumprimento das ordens de Deus foi essencial para que a salvação e a bênção de Deus alcançasse a família dele. Irmãos, a Bíblia ela é repleta de promessas. Dentre elas, ou a maioria delas, no que se refere a nós, elas são condicionadas à nossa obediência. O segredo na vida espiritual não é ser um especialista. Deus ele não anda à procura de quem sabe fazer melhor. Deus não anda à procura de especialistas. Deus procura pessoas que sejam obedientes. Deus não está atrás de pessoas que sejam expertos no que podem fazer. Deus quer pessoa que obedeça aquilo que Ele pede, que Ele manda a fazer. Lembra do que disse o profeta, sacerdote e juiz Samuel, no seu primeiro livro, capítulo 15, versículo 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Quem quiser ver milagre de Deus na vida, quem quiser viver novidade de Deus, quem quiser desfrutar de livramento, tem que trilhar no caminho da obediência. O milagre de Deus acontece na minha e na tua vida quando nós obedecemos a sua voz. Quantos estão dispostos a obedecer a voz de Deus, a voz de Deus, a voz de Deus? Lembra daquele pescador? Irmãos, Pedro experiente, João experiente, pescaram a noite inteira no mar de Tiberíades, no mar da Galileia. E aí Jesus chega, e a Bíblia diz que quando Jesus chega, Jesus entra no barco, Jesus prega aquele sermão. Depois Jesus disse, vamos para águas profundas. E aí Jesus dá a ordem, lançai as redes. E eles disseram, epa, nós passamos a noite toda pescando. Aquele horário que Jesus chamou para pescar, não era o melhor horário. O melhor horário no lago da Galileia é à noite.
Mas ali estava no barco o dono do lago, o dono do peixe, o dono de tudo. A Bíblia diz que ele será assim: Senhor, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Às vezes nós não entendemos por completo o que Deus nos manda fazer, mas mesmo que você às vezes não entenda, não tenha a compreensão do que Deus está mandando você fazer, faça o que Deus está mandando, porque é mediante a obediência que você vai vivenciar o milagre de Deus na tua vida. Lembra o que Maria disse lá em Caná da Galileia? Façam tudo como Ele vos disser. Oh glória! No momento que nós obedecemos a voz de Deus, a palavra de Deus, os planos, os milagres de Deus acontecerão na nossa vida. Você pode glorificar o nome de Jesus? Ele cultivou a intimidade, ele obedecia a Deus, ele pegou e executou o projeto que Deus deu a ele na íntegra. E às vezes, irmãos, as coisas não acontecem porque relutamos em obedecer a voz de Deus. Mas passe a partir de hoje a obedecer a Deus em tudo que Deus te falar, em tudo que Deus te mostrar, em tudo que Deus te disser, com relação à tua vida, à tua casa, à tua família. Obedeça a voz do Senhor, que você vai contemplar as portas se abrindo, o milagre acontecendo, o sobrenatural de Deus acontecendo na tua vida, quando você obedecer atentamente a voz do Senhor teu Deus. Noé não tinha o projeto, mas Deus deu a ele o projeto e disse: executa. Ele pegou aquele projeto e executou conforme Deus o mandou. Irmãos, e quando Deus está mandando, Deus se responsabiliza. Quando Deus está mandando, Deus se responsabiliza. Alguém pode até olhar e dizer assim: mas o que você está fazendo, rapaz? Não é assim que se faz, não é dessa forma, não é dessa maneira. Mas se liga naquilo que Deus está te mandando fazer, se liga com a voz de Deus. Não importa que critique a sua vida, não importa que fale da sua vida, o importante é você obedecer tudo aquilo que Deus está te mandando fazer, porque é mediante a tua obediência que o milagre vai acontecer. Por mais que alguém diga: isso aí não vai dar certo não, isso aí não vai dar certo não, isso aí não vai dar certo não. Lembra de Neemias construindo as muralhas, e alguém chegou e disse assim: rapaz, essa muralha, se uma raposa encostar, ela vai cair. A Bíblia diz que Neemias não deu ouvido, continuou fazendo a obra de Deus, continuou executando a obra do Senhor. Quando você continuar fazendo, ou quando você passar a fazer aquilo que Deus está mandando você fazer, o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida, o milagre vai chegar na tua casa, a transformação, a resposta, a providência do Senhor. Você crê nesta palavra? O importante é fazer o que Deus manda, e Ele se responsabilizará pelo projeto. Nós estudamos domingo passado que a igreja, o que caracteriza uma igreja verdadeira, ou que faz parte da composição da natureza da igreja, é essa igreja ser fundamentada no que diz a palavra do Senhor nosso Deus. O segredo é obedecer. Você tem comunhão para olhar para essa pessoa que está do seu lado e dizer assim para ela: o segredo é obedecer. O segredo é obedecer. Obedece que Deus se responsabiliza. Oh glória. Obedeça que Deus faz. Obedeça que Ele abre as portas. Oh glória a Deus. Obedeça que vem a resposta. Obedeça que o milagre acontece. Deixa quem quiser falar, mas continue na obediência. Continue na obediência. Você se lembra, irmão? Para aí, pensa Titanic versus Arca de Noé. Titanic feito de aço, soldado, rebitado, bem construído, engenheiro. Arca de Noé, madeira e pinche. Titanic naufragou na primeira viagem. Arca de Noé, 40 dias e 40 noites. A tempestade arrebentando com tudo, e ela flutuando sobre as águas. 371 dias depois do dilúvio, para as águas baixar e eles pisar em terra seca, e ela flutuando sobre as águas. Na obediência de Deus o projeto dá certo, na obediência de Deus a vitória é garantida. Faça tudo como Deus está ordenando você fazer, e você vai contemplar o milagre de Deus acontecer na tua vida e na tua casa, para a glória do nome dEle. Você pode glorificar Ele.
O segredo é obedecer. Ele foi obedecendo e Deus foi fazendo. E fé, irmãos, uma das coisas que define fé é confiar e pôr em prática. Tem gente que diz que tem fé. Eu tenho fé, mas não dizima, porque dizimar é um ato de fé. Tem gente que tem fé, ou diz que tem fé, mas não ora, porque só quem dobra os joelhos no chão de uma igreja, em um quarto de casa, ou às vezes em uma rua, eu não sei onde os irmãos já oraram. Eu já orei em praça, eu já orei em corredor de hospital, eu já orei no meio da rua. Eu ando orando. Só quem busca a presença de Deus é quem crê que está falando com Deus, que responde oração. Porque acreditar, irmãos, é pôr em prática o que Deus está mandando você fazer. O milagre acontece mediante a nossa obediência. A família de Noé sobreviveu às tempestades, porque além da obediência, eles tinham algo que nós não podemos perder: esperança em Deus. Eles tinham esperança em Deus. Esperança, esta palavra que nós tanto utilizamos, no nosso conceito de esperar, nós gostamos de pronunciar essa palavra quando nós desejamos que algo de bom nos aconteça. Então nós dizemos que temos esperança, nós desejamos que algo de bom nos aconteça. No contexto bíblico, esperança não é apenas desejar que algo de bom nos aconteça. No contexto bíblico, esperança é ter convicção de que algo vai acontecer. É ter a firme convicção de que algo vai acontecer. Noé começou a construir aquela arca quando não se tinha nuvens no céu, quando não se havia sinal de chuva. Mas ele tinha certeza que se Deus falou, algo ia acontecer. Se Deus falou, algo iria acontecer. Por isso ele trabalhou, construindo, porque ele tinha esperança. Construindo, entraram dentro da arca, fez tudo como Deus mandou. Entrou com a sua família, colocou os mantimentos, fez tudo como Deus mandou. 40 dias e 40 noites de chuva. Passado ou terminado o dilúvio, mais de um ano, para que as águas baixassem e ele descesse e pisasse em terra seca. Ele passou dentro daquela arca mais de um ano. E eu fico às vezes pensando: meu Deus, como era a convivência de Noé ali, a sua família, hein? Como era aquela convivência ali dentro daquela arca. Segundo algumas pesquisas que foram feitas, o número de divórcio aumentou durante o período da pandemia. Isso porque as pessoas passaram a viver mais tempo juntas, dentro de casa. E quando se está mais tempo junto, surge mais conflito, atrito. E eu fico pensando ali como era a vida de Noé, irmãos, porque dentro da arca não tinha apenas cordeiro, dentro da arca não tinha apenas cordeiro, dentro da arca não tinha apenas ursinho panda, que é bem fofinho, né? Não, dentro da arca não tinha apenas essas coisas bonitas. Dentro da arca tinha toda a natureza, toda a espécie. Deus disse: olha, vocês recolhem, bota lá dentro da arca toda a espécie, né? Um casal de cada ser vivente. Então dentro da arca, irmãos, tinha cobra. Meu Deus, dentro da arca tinha cobra. Dentro da arca tinha lobo. Dentro da arca tinha lobo. Dentro da arca tinha pantera, tinha leão. Dentro da arca tinha hiena. Tem gente que é que nem hiena, gosta de ficar sorrindo das desgraças dos outros. Dentro da arca tinha escorpião. Dentro da arca tinha escorpião. Dentro da arca tinha tamanduá bandeira.
tamanduá bandeira, que tem as garras perigosas, que quando abraça fere, e tem uma língua também que mede mais de 45 centímetros. O tamanduá é perigoso pelas garras e pela língua, pelo tamanho da língua. Dentro da arca tinha toda espécie, mas o melhor lugar para se estar era dentro da arca. Oh, glória a Deus! Pelo fato de ter pessoas aqui que não são como você ou eu, não é motivo para você sair da arca. Permaneça dentro da arca, porque vida só tem na arca. Lá fora tem morte, mas aqui dentro tem vida. Você pode glorificar o nome de Jesus. Fica dentro da arca. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem gente que não gosta disso, mas olha aí e diga assim: o melhor lugar para estar é dentro da arca. Fica dentro da arca. Fica dentro da arca, oh glória a Deus. Vai se acostumando aí com a marola, vai se acostumando com o barulho, porque só tem vida dentro da arca. Uma vez uma irmã me procurou e disse assim: eu vou sair da congregação no campo anterior que eu estava. Eu disse: por que, irmã, que a senhora vai sair? O que aconteceu? Não, é porque falaram mal da minha criança que faz barulho no culto, e eu me ofendi. Eu disse: irmã, fica dentro da igreja. Não liga para o que estão te falando, não. Se liga só no que Jesus te diz. O melhor lugar para estar é aqui dentro, irmãos. Nós lemos na lição passada de domingo que cada igreja tem as suas peculiaridades, cada igreja tem os seus problemas, cada igreja tem as suas virtudes. E se você vivesse no tempo de Paulo e você dissesse assim: eu vou sair daqui e vou me congregar lá em Coríntios, porque lá em Coríntios é o melhor lugar, porque lá tem todos os dons do Espírito Santo, mas lá também tem todos os grupos. Tem o de Paulo, tem o de Apolo, lá tem o de Cefas, e lá tem uns que é os bravos, lá tem uns que diz que é de Jesus, não obedece ninguém não, ele não tem liderança não. Aí você diz assim: não, então eu não vou me congregar em Coríntios, eu vou me congregar numa igreja missionária, amorosa, numa igreja que faz ação social. Eu vou me congregar lá em Filipenses, mas lá em Filipenses tem duas irmãs que são problema, Evode e Cindy, que o pastor está até pedindo oração por elas. Não, então eu vou sair de lá, eu vou me congregar em outra igreja. Em qual? Eu vou para Efésios, porque lá é Efésios que é o lugar de eu estar. Mas lá em Efésios o amor está acabando. Não fica onde você está, permaneça onde você está. É aqui que Deus vai te dar vitória, é aqui que o Senhor te chamou, é aqui que Ele te trouxe para a fé. Será daqui que você será arrebatado. O melhor lugar para estar é aqui na casa de Deus, juntamente com os seus. Você pode glorificar o nome de Jesus. O melhor lugar para estar é dentro da arca. Perfeição mesmo, irmão, só no céu. Só quando Jesus tirar do meio da igreja visível a igreja invisível. Somente quando Jesus tirar do meio da igreja física a igreja espiritual. Aí sim, lá sai ser tudo perfeito para a glória dele. Mas enquanto você estiver aqui na terra, vai se acostumando aí, porque você está dentro da arca. E o melhor lugar para estar é aqui dentro, glorificando o nome de Jesus. Ele tinha esperança de que algo ia acontecer, por isso que ele permaneceu firme. Permaneceu o tempo que Deus determinou para que ele permanecesse ali. E eu vejo, queridos irmãos, que muitas vezes o fator tempo se torna na nossa vida um grande desafio. O fator tempo, às vezes, pode gerar na sua vida desânimo. Porque se tem uma coisa difícil é você estar lidando com determinadas situações há tempo, há anos, e você não vê mudança, você não vê transformação. Mas quando a gente abre a carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35, nós vamos encontrar a Bíblia dizendo: persevere. A Bíblia vai nos exortar a permanecer. No versículo 37, o autor da epístola vai dizer que ainda um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Talvez esta noite aqui, neste templo ou através dessa transmissão, tem alguém que está passando na luta há tempos, vivendo com a situação há anos, e às vezes o tempo tem gerado na tua vida desânimo. Eu libero uma palavra de Deus para o teu coração esta noite: permaneça
permaneça, porque o que há de vir virá e não tardará. Logo, logo Jesus chega com a resposta, logo, logo Jesus chega com o milagre, logo, logo Jesus transforma esta vida que você está há anos orando, pedindo. Jesus transforma, liberta. Logo, logo o Senhor faz o sol raiar em meio a esta tempestade, para que você glorifique o nome dele. Permanecer foi um segredo da família de Noé. Permanecer foi um segredo da família dele. Eles ficaram lá dentro. Para me concluir, capítulo 8, versículo 1, o texto nos diz: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanho doméstico que estava com ele na arca. Parte A. Então Deus lembrou-se de Noé. Então Deus lembrou-se de Noé. Sabe qual é um dos nossos grandes medos? É pensar que Deus se esquece de nós. Às vezes nós estamos passando por uma tempestade tão violenta na nossa vida, e a gente faz que nem os discípulos fizeram, ou grita como eles gritaram. O Senhor não está se importando não? O Senhor não está vendo que nós vamos perecer? Mas o texto diz que Deus se lembrou de Noé. Aleluia. Às vezes nós estamos numa prova e estamos pensando: se Deus está vendo, quando é que Deus vai agir nessa situação? Meu Deus, será que Deus está ouvindo minhas orações? E às vezes a gente fica medindo o amor de Deus pela circunstância que nós estamos enfrentando. Irmãos, só que a única régua fiel para medir o amor de Deus por tua e por minha vida não é as lutas que nós enfrentamos. A única régua fiel, capaz de medir o amor de Deus com exatidão que Ele tem por mim e por ti, é a cruz do Calvário. Foi lá que Ele provou o seu amor para conosco, irmãos. Aquele que se entregou por nós não se esquecerá de nós. Aquele que se entregou por ti. O profeta Isaías profetizando, ele diz que acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Mas se todavia esta mãe vier a se esquecer dele, o Senhor diz: não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Fica na presença dele, não sai da presença dele. Mas o tempo está passando, pastor, mas permaneça. Eu gosto de uma frase de um saudoso pastor do Pernambuco, onde ele diz: bata na porta, fique na porta, descanse na porta, só não chute a porta, porque uma hora essa porta vai se abrir. O milagre de Deus vai acontecer na tua casa, na tua família. Continua praticando o bem, continua praticando a justiça, continua no exercício da piedade. Lembra de Mardoqueu? A Bíblia diz que ele fez um bem, livrando um homem da morte. O tempo passou. Mardoqueu não foi honrado naquele momento, mas um dia o rei perdeu o sono, porque quando Deus quer lhe abençoar, Ele tira o sono de quem quer dormir e bota para dormir quem precisa dormir. Aí o rei de noite disse: eu não estou conseguindo dormir. Chama os cronistas para ler as crônicas. Ele começa a ler as crônicas e tudo, e foram lendo. Chegaram até um capítulo, um parágrafo, onde estava escrito que o judeu Mardoqueu livrou o rei de uma trama de morte. E o rei perguntou: o que foi feito a esse homem? O que foi que aconteceu com esse homem? De manhã bem cedo, o rei faz essa pergunta para um dos seus principais generais: o que é feito a um homem a quem um rei deseja honrar? O general presunçoso, pensando que era com ele, disse: ah, rei, o homem que o rei deseja honrar, veste ele de vestes reais, põe a tua roupa nele, pega a tua montaria e dá para que esse homem possa andar nela. Pega um dos teus maiorais, dos teus príncipes,
E ele pega na rédea desse cavalo e sai saindo assim pelas ruas de Suzã, capital, gritando: assim se faz ao homem a quem um rei deseja honrar. Quando o rei ouviu isso, disse: pega o judeu Mardoqueu e faça tudo isso com ele. O tempo da honra de Deus vai chegar na sua vida. Persevera na presença de Deus, ande com Deus, obedeça a Deus na íntegra, em tudo que Deus te mandar fazer. Peça ao Senhor que te dê direcionamento. Deus vai entregar nas tuas mãos projetos. Você acredita nisso? Deus vai entregar nas tuas mãos projetos. E a minha Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Ele é o arquiteto e o construtor do universo. Ou seja, Deus é aquele que desenha o projeto e Deus é aquele que executa o projeto. Ele vai te dar o projeto, Ele vai executar o projeto. Só recebe, anda na obediência, faz tudo como Ele está te mandando fazer, e você vai ver neste ano de 2024 o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Permaneça na presença dEle. Não deixe a presença dEle por nada. Permaneça firme em meio às tempestades. Persevera na oração. E Deus vai fazer o impossível acontecer em sua vida. Fique sobre seus pés em nome de Jesus. Há nesta noite alguém que deseja fazer com Deus aqui uma aliança. A Bíblia diz que Deus fez uma aliança com Noé. Há nesta noite alguém que queira fazer uma aliança com Deus? Vem, eu quero orar por sua vida. Vem em nome de Jesus. São poucos passos até aqui à frente. Vem, faça como